O fundo imobiliário HCTR11, o hectare, ele tá dando o que falar. Só na última semana, esse fundo imobiliário viu a sua cota cair em 17%. No último mês, a queda já acumula 21% e no último ano, nos últimos 12 meses, o que os cotistas estão vendo é essa desvalorização aqui, uma queda de mais ou menos 33%. Agora, o que está acontecendo com o hectare? Por que ele está desabando? E mais importante do que isso, será que é hora de comprar? Enfim, no vídeo de hoje eu vou te ajudar com informações a responder essas perguntas. E se você já é clubista, acompanha todos os vídeos aqui do clube, já deixa aquele like maroto. Se você não é clubista e gostar desse vídeo, ver que ele agregou valor, aí sim, te inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa. E antes de me ouvir falar, comenta aqui. Você é cotista hoje do HCTR11? O que você está achando disso tudo? Buenas, então antes de mais nada, é muito importante você pegar um pouco de contexto sobre esse caso. E o contexto é que ali pelo ano de 2020, 2021, o HCTR11 ele era um fundo imobiliário muito queridinho, muito popular pelos investidores brasileiros. Afinal de contas, ele trazia dividendos crescentes e que chegaram até o patamar de R$ 2,51 por cota. E não à toa, considerando a cota com o reinvestimento de dividendos, esse fundo imobiliário aqui apresentou uma alta de 46% no ano de 2019, 46% no ano de 2020 e 17,69% no ano de 2021. Isto pega uma soma de bons resultados com grandes dividendos, a gente tem a combinação perfeita para que ele atraísse uma quantidade enorme de investidores, pessoas físicas, e fez com que o HCTR11 se tornasse um dos fundos mais investidos na Bolsa Brasileira. Em abril de 2022, essa história começou a mudar um pouco. Naquela época, não sei quem se lembra, mas saiu uma notícia de uma acusação do fundo por parte de analistas de conflito de interesses. Os analistas alegavam que o investimento desse fundo imobiliário em CRIs do projeto Circuito de Compras, conhecido como Feira da Madrugada, e também no fundo imobiliário Xbox 11, um fundo de desenvolvimento que está por trás desse mesmo empreendimento, seria algo incorreto. E isso contribuiu para que as cotas do hectare despencassem. Elas chegaram a cair aí 16% em poucos dias naquela época. Lembrando aqui que a gente está falando de abril de 2022, época em que o fundo rapidamente aí viu suas cotas chegarem a mais ou menos R$ 85,74, né? Isso considerando o reinvestimento de dividendos. E de abril de 2022 até o início desse ano, ele estava até em patamares superiores aí ao dessa hype do conflito de interesse. Isso até a gente entrar nos capítulos recentes dessa história. No dia 14 de fevereiro de 2023, a Vortex, a administradora do fundo, divulgou um fato relevante bastante curioso, em que ela dizia mais ou menos assim: no ano passado, a B3 nos questionou por que as cotas desse fundo estavam apresentando oscilações anormais. A gente não tinha conhecimento de nada e tal, mas agora, praticamente um ano depois, e depois de uma criteriosa apuração, a gente identificou indícios da existência de uma campanha supostamente ilícita por parte de influenciadores digitais que traziam insinuações inverídicas sobre o fundo. Enfim, eu comento aqui que esse fato relevante foi interpretado como algo estranho pelo mercado, porque naqueles dias que sucederam esse anúncio, a cota oscilou de forma negativa. Como você pode ver, entre o dia 10 de fevereiro até o dia 3 de março, as cotas saíram ali de um patamar de R$ 93 para mais ou menos 86, 85, ou seja, uma queda de mais ou menos 10%. Só que essa história foi ganhando novos capítulos, e no dia 6 de março de 2023, a Vortex revelou esse fato relevante novo, dizendo que a CRIs do circuito das compras estava em inadimplemento, ou seja, o fundo estava até então tomando um calote dessas CRIs. E aí, para você entender melhor o todo, o HCTR11 ele tem exposição no circuito das compras de duas formas. Primeiro, ao investir em duas CRIs desse empreendimento imobiliário, que, como você pode ver nessa imagem, representam somadas mais ou menos 7,32% do patrimônio do fundo. Além disso, o fundo imobiliário tem exposição em cotas de um fundo imobiliário de código XBXO11,
que é um fundo de desenvolvimento que investe no desenvolvimento do circuito de compras. E esse fundo imobiliário na carteira do Hectare tem um peso de 8,62%. Aliás, inclusive, o próprio Hectare, no relatório publicado em dezembro, traz esse trecho aqui sobre o investimento no FII de código XBXO11. Em dezembro de 2022, a ocupação do Boulevard atingiu 90% e o pavimento térreo de 89%. A crescente ocupação desses dois ambientes tende a atrair um fluxo maior de público e vai se refletir também numa maior atratividade dos boxes nos andares superiores pela maior movimentação do complexo. Enfim, preparando esse vídeo aqui, eu assisti parte da entrevista com o Lucas Helmore, da Hectare, para o canal Click Invest, em que ele comenta que a Hectare está por trás desse empreendimento por 3 motivos. O primeiro motivo é por uma questão de mercado, dizendo ali que a região no Brás, em São Paulo, é uma região bastante consolidada. O segundo motivo é uma questão do ponto de vista imobiliário. Ele comenta ali que essa é uma região central, o que faz com que não tenha nenhum terreno próximo ali ao circuito das compras com características similares, e que isso faz com que esse ativo seja difícil de replicar, o que o torna mais valioso. E o terceiro motivo foi por uma questão de pulverização da carteira, visto que o circuito das compras tem 1.300 lojas e 4.000 boxes. E nisso eles criariam uma pulverização de recebíveis bem grande, o que acaba sendo positivo. Pois bem, mas vamos voltar à história aqui, porque essa história ela teve novos capítulos. 2 dias depois do fato relevante do dia 6 de março, ou seja, no dia 8 de março, houve um novo fato relevante em que foi comunicado que aquela CRI que estava dando calote pagou o que estava devendo, inclusive com juros e multas. Só que os dividendos anunciados para março por parte do HCTR11 foram menores do que a média. Você pode ver nessa imagem aqui que eles saíram ali de uma faixa de R$ 1,10 para 70 centavos por cota, o que acabou sendo muito mal recebido pelo mercado e acabou contribuindo para que a cota desse fundo caísse ainda mais, batendo esses tais de 30% de queda em um mês. E isso fez com que muitos investidores ficassem com a dúvida, Faz sentido? Vale a pena comprar o HCTR11 agora? E antes de te responder isso, é claro, com o meu ponto de vista, com a minha estratégia, eu quero trazer a parte mais importante desse vídeo, que é sobre como se proteger de casos como esse do HCTR11, ou ainda de calotes que a sua carteira pode enfrentar e pode sofrer com ele. E o que eu vou te explicar agora parte de uma grande premissa que eu tenho, não sei se você compartilha ou não dessa premissa, mas que é a premissa de que a primeira tarefa do investidor tem que ser pensar em preservação patrimonial e que a multiplicação ela vem depois do foco em preservação. E é muito importante entender isso porque no mercado de renda variável, não só dos fundos imobiliários, existem vários riscos. Existem várias ações, por exemplo, que trouxeram uma performance muito ruim, seja nos últimos 5 anos, como um exemplo aqui o caso de Ambev, que caiu 40%, seja nos últimos 10 anos, como as ações da Oi, que despencaram 99%, seja com vários outros exemplos, todos na tela agora, de ações que despencaram porque as empresas por trás das ações foram muito mal. E esse risco ele não existe apenas em ações. Um fundo imobiliário como o HCTR11, ele pode sofrer calote de uma ou de várias das CRIs que eles investem, embora o HCTR11 não tenha sofrido calote, o risco disso acontecer ficou bem claro. Assim como um fundo imobiliário do tipo de tijolo, que é aquele tipo de fundo imobiliário que tem um imóvel por trás e não certificados de recebíveis imobiliários, também pode sofrer, seja com aumento de vacância, seja com revisionais, seja com más decisões do gestor, enfim, até a renda fixa pode trazer surpresas negativas, como trouxe recentemente, com os casos de liquidação da BRK Financeira e da Portocred, que sim, foram cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou como ainda o caso das debêntures das Americanas, uma empresa supostamente boa pagadora, com bom rating, mas que era considerada uma boa pagadora porque os balanços lá estavam fraudados. E, enfim, como vários outros casos que já aconteceram no mercado e que com certeza vão acontecer. Dito isso, meu principal ponto aqui é que você precisa entender que o risco é algo que, embora a gente consiga medir, a gente pode medir a volatilidade de um ativo, de uma classe de ativos, a gente não consegue controlar. Por isso, o que a gente precisa fazer é se proteger do risco. E aqui eu quero trazer 2 jeitos com que você pode se proteger do risco. O primeiro jeito é com a regra dos 3%,
que é uma regra que a gente segue aqui no Clube do Valor, né, que eu sigo tanto na gestão da minha carteira, quanto como cofundador de uma empresa que atende mais de 1.000 famílias, ajudando elas a investir, que é uma regra que diz que qualquer ativo de renda variável, ou até mesmo de renda fixa com risco maior, como debêntures, tem que ter um peso máximo de 3% na carteira. Então, por exemplo, os clientes do Clube do Valor que têm cotas do fundo HCTR11 e viram essas cotas caírem aí 30% em pouco tempo, eles não quebraram, não chegaram nem perto de quebrar, até porque o nosso maior cliente, o cara que tem mais exposição ao HCTR11, tem um peso de mais ou menos 2,20% nesse fundo. E se um ativo com 2% de peso na tua carteira cai 30%, a tua carteira sofre uma queda de 0,7, né, tudo mais constante. E como é que a gente faz aqui? Esse exemplo do cliente que tem um peso maior em HCTR11 é um cliente que tem essa alocação modelo 100% renda variável e que na parte de fundos imobiliários, esse cara tem 15 diferentes fundos imobiliários, um peso de 6% em cada fundo dentro da carteira de fundos imobiliários e um deles é o HCTR11. Então, se 6% de uma carteira que representa 33% da tua carteira total, a gente tá falando aqui de 2,2%. Enfim, esse é o jeito 1 de se proteger. E o jeito 2 é você limitar a exposição em uma classe específica de ativos na sua carteira. Agora há pouco eu mostrei o exemplo de uma carteira 100% renda variável. Mas se a gente pega um investidor mais comum, menos tolerante ao risco do que os casos extremos, a gente vai ter uma carteira ainda mais balanceada. Aqui no clube, por exemplo, tem vários clientes que têm uma carteira mais ou menos parecida com essa, em que o peso em renda variável é 30%, sendo que o peso em fundos imobiliários, no total, é apenas 10%. Ou seja, os clientes que investem assim, eles têm um peso de 0,6% da carteira no HCTR11. E pensando assim, você consegue pensar mais facilmente em olhar para o desempenho da tua carteira de investimentos como um todo, não por ativos específicos. E uma carteira bem montada, bem diversificada, ela vai tender a ter um bom potencial de retorno no longo prazo. O que eu estou falando aqui é um recado para aquela turma que pensa: poxa, agora que caiu eu vou aumentar muito a minha exposição e vou reduzir aqui o meu preço médio. E também para aquela turma que pensa: poxa, caiu, eu vou sair correndo, não estou mais confiando em nada que está acontecendo nesse fundo imobiliário. Enfim, o que interessa aqui é a carteira como um todo. E aqui eu posso dar alguns exemplos dos clientes mais antigos do Clube do Valor, que nos últimos 7 anos vêm tendo uma boa performance na carteira como um todo, né? Aqui no exemplo, a gente vê uma rentabilidade de 93%, bem acima do CDI e do IPCA nesse período de prazo mais longo. De tudo isso, a grande questão que fica é: vale a pena comprar HCTR11 agora? E para te dar contexto, tá? Esse aqui é um fundo imobiliário que, primeiro, possui um alto dividend yield dos últimos 12 meses. Se você for ver aqui, o dividend yield dos últimos 12 meses está na faixa de 21,7%. E você pode pensar: poxa, Ramiro, mas dividend yield reflete o passado. E sim, esse 21% é o que a gente olhou nos últimos 12 meses em relação à cota de agora. Mas o ponto é que, além de refletir o que aconteceu no passado, o dividend yield atual, ele reflete muitas vezes quais são as expectativas para o futuro. No sentido de que um fundo imobiliário com dividend yield maior reflete que os cotistas, a média do mercado, está pessimista que esse fundo vai repetir o passado no futuro. Ou seja, é um indício de que o mercado está com medo. E o segundo ponto que vale a pena olhar nesse fundo imobiliário, que a gente olha na nossa estratégia, é o preço por valor patrimonial, que, como você pode ver aqui, está na faixa do 0,57. Isso aqui é uma faca de dois gumes, tá? Porque, por um lado, ele reflete o medo, né? Seja da desconfiança que o mercado tem por conta de acusações de conflito de interesses, por conta desse fundo imobiliário não ter divulgado os relatórios gerenciais nos últimos meses ainda, seja por conta de desconfiança em relação às polêmicas, né? A galera que pensa: poxa, onde tem fumaça tem fogo, eu vou vender isso aqui. Seja por medo de ver esse fundo distribuindo consistentemente proventos menores, né? Visto que a última distribuição foi de R$0,7 ou 70 centavos por cota. Só que, assim como reflete o medo, também reflete outra coisa, que é um fato, que na prática, ao comprar esse fundo imobiliário, você leva todas as CRIs desse fundo e todos os fundos imobiliários que esse fundo investe
com um desconto de mais ou menos 43% em relação ao valor de mercado. E esse fundo, né, o HCTR11, por ser um fundo high yield, ele tem uma carteira bastante diversificada de CRIs, em que a maior posição, inclusive, é a do circuito de compras, mas ele tem várias outras CRIs na carteira. Algumas com peso de 2%, outras com peso de 0,5%, outras com peso de 0,3%. E, enfim, é uma carteira extremamente diversificada, onde existe a chance do mercado ter exagerado na precificação desse fundo, que vem distribuindo menos proventos já desde meados de 2022, e que inclusive tem os proventos ligados à inflação. Então, quanto menor a inflação acumulada, menores tendem a ser os proventos. E, enfim, o mercado pode, por outro lado, ter batido demais nele. Agora, como se decidir? E eu acredito que para se decidir, você precisa, antes da decisão, ter uma estratégia clara. Aliás, essa é a segunda lição que eu quero te trazer nesse vídeo, né? A primeira é pensar em proteção e a segunda é pensar em sempre ter uma estratégia clara de seleção de ativos, seja de fundos imobiliários, seja de renda fixa, seja de ações e aí por diante. E aí, na minha estratégia, que a gente segue aqui no Clube do Valor, a estratégia S-Rank, que eu explico aqui, ó, nesse book que tá na tela agora, que eu revelo o que me faz comprar fundos imobiliários, quais são os critérios que a gente usa, quais filtros a gente inclui, e que também revela alguns fundos imobiliários que passam na estratégia, e que, aliás, você pode baixar esse book de forma gratuita, apertando nesse link aqui, o primeiro link na descrição, para entender como é que a gente pensa em seleção de fundos imobiliários. E embora o HCTR11 não conste nesse book, o fato é que ele está dentro dos 15 fundos imobiliários mais bem posicionados na estratégia S-Rank, ou seja, ele faz parte do rol dos fundos imobiliários que a gente investe aqui no clube. Sempre pensando em proteger a carteira, em colocar uma exposição pequena, mas também pensando em ter clareza sobre o que nos faz comprar, manter e vender um ativo. E aí você está pensando, poxa, Ramiro, como assim na sua estratégia? Eu quero te convidar para saber como você pode investir comigo. Quando eu falo comigo, eu estou falando com o Clube do Valor. Aqui no Clube do Valor, a gente tem os nossos serviços de Wealth, em que a gente ajuda investidores que tem acima de 300 mil reais para investir por longo prazo, a montar uma carteira de investimentos feita sob medida, considerando os seus objetivos financeiros, considerando a sua tolerância ao risco, considerando a sua própria realidade. Esse serviço é perfeito para quem sabe como é importante investir bem, investir com estratégia, mas não quer se dedicar 100% à sua carteira. E mais, a gente faz tudo isso de forma totalmente transparente. Então, se você deseja ter ajuda nossa para montar a sua alocação de ativos feita sob medida para você, se você quer um profissional que seja transparente em como lida contigo e que esteja lá ao seu lado te ajudando a revisar a sua alocação, pode investir conosco. Para saber mais, basta apertar esse botão aqui ou o segundo link na descrição. Agora, se você quer estudar um pouco mais e saber como fazer para montar uma carteira completa de investimentos, cara, o teu negócio é apertar nesse botão aqui e assistir o próximo vídeo. Assim como se você quer entrar mais no detalhe em como a gente faz para investir em fundos imobiliários, aqui vai estar o e-book revelando os 7 fundos imobiliários que passam nos critérios da nossa estratégia. E é claro, se você gostou do vídeo, aperta aqui e te inscreve no canal do Clube do Valor. Um grande abraço e até mais.